janeiro de 2020. Começa a surgir na China vários casos de pneumonia. Até então não era nada demais. Em fevereiro, o número de casos havia aumentado muito rápido e já se espalhava por vários países, incluindo o Brasil. Foi então que em março foi definido como pandemia, após 114 países apresentarem casos. Até então eu seguia minha vida normalmente, com a minha rotina, apesar de existirem relatos incluindo no Pará. Mas só em 23 de março foi que realmente o medo passou a conviver comigo. Foi quando surgiram os casos aqui em Marabá. Março de 2021. Pandemia no Brasil e no mundo. Momento de se recolher, de cuidado, família, de angústia, empatia, muita proteção e grandes reflexões. No início, tudo pareceu tão distante, mas de repente chegou e nos reorganizou. Afinal, era um vírus silencioso, sorrateiro, ele não tinha rosto, não tinha cor, não tinha classe social, ele poderia estar em qualquer lugar. A partir de abril foi quando a minha rotina começou a mudar. Suspenderam-se as aulas, o trabalho virou home office. O convívio social deveria ser evitado. A prevenção se chamava isolamento. O álcool e a máscara nos acompanhou. Os planos e projetos tiveram que ser modificados. Ficar em casa, que antes era tão prazeroso, já não era mais. Agora dava lugar ao medo, à precaução, à insônia, à ansiedade. Assistir TV já não era algo que distraía. Tudo o que se via era tristeza, morte, choro. Era impossível não sofrer junto com o resto do mundo. A pandemia nos traz um turbilhão de sentimentos. Trouxe muita angústia, incerteza, muita ansiedade. Mas esperamos sair nos telejornais a notícia mais esperada, é sobre a vacina. Saiu, mas ainda nos exige muito cuidado e amor ao próximo. Precisamos ter empatia com aqueles que não podem ficar em casa, por motivo de forças maiores. Por fim, a pandemia nos traz a reflexão que somos muito individualistas. Isso me levava a pensar na sorte que eu tinha de poder estar em casa, de poder estar isolada, de ter comida na geladeira, o mínimo de conforto, enquanto tantos outros não poderiam. Isso era justo? A essa altura, em meio à pandemia, eu tinha decidido me casar. Ou juntei os panos de bunda, como dizem por aí. Mas ter alguém ao meu lado nesse momento de caos foi de extrema importância. A essa altura, eu também já tinha feito de tudo para me distrair. Culinária, corte e costura, pintei as paredes, mudei os móveis de lugar, maratonei filmes e séries, mas nada mudava aquela sensação, nada desatava aquele nó na minha garganta. Nós aprendemos a nos prevenir, a nos medicar, a deixar o corpo forte. Mas como manter a nossa mente sã? Logo no início da pandemia, que nós ficamos de isolamento, foi assim que nós ficamos parados lá da faculdade, que nós paramos dia 17. Aí quando foi dia 20 por aí, nós perdemos uma ante querida e não foi velado o corpo dela, mas fizeram homenagem a ela. Aí daí o pessoal da TI ficaram todos de luto e com medo dessa doença. Aí aqui na aldeia mesmo, nós passamos acho que uns 5, 7 meses por aí. Só aqui na aldeia, sem ter contato na cidade com os brancos. Mas quando nós precisávamos, nós pedíamos pros colegas, pros cupê, nós falamos cupê, que é vocês brancos, comprar nossas coisas aí. Mas graças a Deus nós temos um bocado de conhecido na cidade. Nós ligava, eles vinham, pegavam o dinheiro, ia comprar. Aí nós fazíamos logo a compra do mês, porque era pro mês todo, que nós fazíamos uma vez no mês. E então, daí nós ficamos pra cá, pra limpeza. Eu vim no mês de abril e os outros já vieram antes. Assim que perdemos a ante querida, o pessoal vieram, ficaram pra cá. Porque, mas quem veio primeiro foi os velhos, com medo.
Foi a grande? Ou foi a pequena? A gente ficou isolado durante, acho que foi no máximo 4, 5 meses. No final de setembro, a gente retornou para a aldeia. Mas aqui na limpeza a gente ficou tomando aquele cuidado, tomando remédio caseiro, usando máscara. Quando a gente queria ir para a cidade, a gente não ia, a gente mandava outras pessoas, os conhecidos lá de fora. A gente dava o dinheiro para eles fazerem a nossa compra. Quando vinha da cidade, a gente passava o álcool em gel, ou a gente lavava os alimentos. E o nosso cacique tinha muito cuidado com o povo que ele tem. E quando a gente voltou para a aldeia, a gente ainda continuou ficando isolado nas casas. Quando a gente ia para a cidade, passava uns 7 dias, porque nós não estávamos sabendo como era que essa doença aproximava. Por isso que os agentes de saúde pediam para a gente ficar passando uns 7 dias na casa. Nós perdemos 3. E só 2 não foi velado, mas os outros hoje foram velados. Eu peguei. O que te tirou de mim tirou muitos de muitos. E agora tudo que resta é recordação. As flores, as fotos, lembranças. Minhas lágrimas te fazem muito vivo aqui dentro de mim. Mas não posso te abraçar. Não posso ouvir tua voz. Se queres partir, Lembranças. ir embora, me olha da onde estiver, que eu vou te mostrar que eu tô pronta. Me colha madura do pé. Sinceramente, eu não faço ideia por onde começar. A quarentena está sendo bem difícil, é óbvio, mas eu acho que é bom refrisar. Fazia um tempo desde a última vez que eu escrevi ou que a gente conversou. A primeira fase da quarentena até que não foi tão difícil por eu já ser acostumado a gostar de ficar em casa. Mas querer ficar em casa e ser obrigado são duas coisas totalmente diferentes. Durante esse tempo, uma coisa que eu realmente tentei fazer foi dormir. Quer dizer, eu tentei, né? Não que eu tenha conseguido. Infelizmente, minha insônia não deixava. Eu bolava de um lado para o outro, tentava outra posição, mas no final eu sempre acabava levantando.
Ao menos eu tentava. Outra coisa que eu posso dizer foi que o distanciamento social pesou. Ficar distante das pessoas que a gente gosta realmente não é fácil, e isso me fez pensar. Uma coisa que eu venho fazendo bastante, inclusive. Pensar, pensar e pensar. Eu pensava e repensava várias coisas e até tentava anotar num caderno, mas às vezes ajudava, porém a maioria era bem frustrante. Infelizmente, a vida não é só flores, e isso só me faz pensar e pensar e pensar, e acabo rasgando uma outra página. Uma ironia, porque, de modo geral, a vida e o próprio tempo em si são tão frágeis e podem passar tão rápidos. E a quarentena, de certa forma, só confirma isso. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais. No início até pensamos que, mesmo que o pior acontecesse, a gente não chegaria a esse estado que estamos agora. A gente tem que lidar com morte o tempo todo, sabe? Já lidávamos, mas, cara, é assustador. É assustador. A única coisa que podemos fazer é continuar os protocolos, sair só quando necessário. Só que a gente já tá há um ano assim, cara. Um ano. Mais de um ano, talvez. Depende de quando cada um começou sua quarentena. Cada um começou seu isolamento. Eu não posso me isolar porque eu trabalho no hospital. Eu tenho que ver gente morrendo o tempo todo. Doente, gente desesperada. Eu eu tenho que analisar tudo isso porque eu não posso deixar as outras pessoas preocupadas também. Que a gente possa, ainda assim, exercer o cuidado. Que ser seja mais importante que ter. Que o afeto prevaleça. E o respeito aconteça. Que tudo isso é gesto de amor e cuidado. Eu espero que possamos sair dessa torre na qual estamos atualmente e que possamos abrir a porta e simplesmente dar um oi.